Foi outra pessoa. E como foi esse processo? Primeiro, por que na cabeça? Eu sempre tive experiência, falei, cara, eu quero tatuar a cabeça pra ver como que é. Eu já tinha feito em outras pessoas, né? E assim, a pessoa não reclamou de dor. Eu falei, caramba, será que não dói mesmo? Será que eu tenho que passar por isso pra saber que não dói? Tá. Aí foi a ideia, falei, vou fazer o nome da minha irmã, aí falei, vou fazer na cabeça. Decidi. E, cara, dói um pouquinho sim, viu? Não é que não dói, não, dói um pouquinho. Não, a É que- tatuagem em si dói. Sim, né? ela dói. Dói. Mas Toda tatuagem dói, tem né? partes do corpo Sim. que dói mais, dói menos, né? Sim. Gente, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você escolheu para assistir esse Coisas de Careca. A gente está se encontrando hoje com dois convidados muito especiais para falar sobre um tema muito diferente, uma coisa bem legal que também tem a ver com Coisas de Careca. Então, antes de iniciar, eu quero convidar a todos vocês a se inscrever no nosso canal Fala Mamba, onde a gente tem esse quadro do nosso podcast Coisas de Careca e também nosso Fala Como Mamba, que é dedicado para empresários que estão procurando novas conexões na região. Então, se você quer saber sobre empresários, assista o Fala com Mamba. Se você quer se divertir um pouquinho e ter muita informação sobre Coisas de Careca, está no local certo. Hoje queremos agradecer, como sempre, a Mamba, produtora audiovisual, que cede esse espaço para que a gente possa trabalhar, fazer esse conteúdo, e está disponível para você também que está precisando de um estúdio para fazer videoaulas, para fazer entrevistas, para fazer podcast. A Mamba, produtora audiovisual, tem seu estúdio aqui na cidade de Salto, no interior de São Paulo, e a produtora trabalha com vídeos empresariais e corporativos também. Vamos lá então, vamos dar as boas-vindas a Lia Rodrigues, o Rafael Ferreira. Lia, muito obrigado. Rafael, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. Lia, está aí sua foto. Para que coloquei essa foto aí? Para que a gente saiba quem é a Lia. Então, nos conta um pouquinho. Então, um pouco da minha história. Isso Seria mesmo. isso. Do ponto da onde eu parti para virar tatuadora. Vamos conhecer um pouquinho dessa arte da tatuagem e como chegou na sua vida. Bom, eu não morava aqui, né? Eu morava em Fortaleza. Eu tinha, em média, mais ou menos uns 23 anos de idade. E eu sempre desenhei, sempre, desde pequena, né? E meus pais sempre falavam, nossa, a menina tem dom para ser artista, isso e aquilo. E eu sempre fiz cursos de desenho, escolas, mas desenhos tipo em papel, telas, vitrais, né? Sempre partindo para o lado artístico. E em Fortaleza eu cheguei a abrir uma loja, que do lado dessa loja tinha um estúdio de tatuagem. Os caras já bem antigos, tatuadores já bem estruturados, né? Já fazendo tipo 20 anos de carreira, 30 anos de carreira. E um deles foi comprar na minha loja. E eu tava desenhando por acaso. Ele viu meu desenho e falou, você fez esse desenho? Eu falei, fui eu. Ele falou, Porque nossa. para um tatuador, Sim. Quem sabe desenhar é Sim. baita de um parceiro, né? Sim. Aí ele elogiou o desenho e falou, por que você não vai fazer um curso de tatuagem comigo? Isso nunca tinha passado na minha cabeça. Eu falei, curso de tatuagem? Como assim? Né? Aí ele, eu acho que você deveria virar tatuadora, que você ia explodir. Ainda mulher, não temos mulher no ramo, né? É muito pouca. E aqui em Fortaleza a gente não tem mulher. Eu fiquei com isso na minha cabeça e aí eu fui digerindo, né? A ideia foi digerindo a ideia, amadurecendo. Até comuniquei meus pais, né? Eles me apoiaram, mas queriam que eu fizesse uma faculdade, coisa do tipo, mas sempre me apoiaram, né? Aí eu fui fazer o curso. Aí eu fiz o curso de tatuagem, estagiei no estúdio deles por uns 8 meses, e ali foi onde que eu peguei a base de tudo, né? Muito legal. Mas eu vou falar pra você, a gente sofre muito preconceito, né? Ah, sem dúvida. E a gente vai falar disso aqui mais pra frente, porque a gente estava conversando antes de começar sobre essa história, né? Das tatuagens, da história dos tatuadores, quem que tinha tatuagem, o que significa, muita coisa. Mas, por enquanto, vamos saber que a Lia começou em Fortaleza como uma das primeiras mulheres tatuadoras. Sim, sim. Muito legal. E aí depois eu vim pra cá. Então, assim, não vou falar que eu penei, porque pra gente construir as coisas a gente precisa
batalhar, né? Sim, claro que sim. Mas no começo foi difícil, porque era aquela coisa assim, nossa, mulher tatuadora, muito homem, né? Então. Preconceito, aquela coisa de, não, nossa, como assim? Não, cara, cadê o cara? Cadê o tatuador? Então, Né? e acontece com muitas profissões, né? Sim. De ambos os lados, né? A mulher Aquela começou a é aparecer. entendida como profissão de mulher e profissão de homem, que não tem mais isso aí, né? Sim, a mulher começou a aparecer de um tempo pra cá, né? Agora já tem várias, elas são destaque em vários ramos, né? E vou deixar para depois falar de outra questão que você é única, ou pelo menos pioneira, que tem a ver com isso aqui. Sim. Mas a gente fala disso depois. Ok. E já dar as boas-vindas ao Rafael. Obrigado. Rafael, hoje você também trabalha com tatuagem, Trabalho com tatuagem. mas você está aqui principalmente por quê? Porque eu quero que chegue um pouquinho mais perto aqui, para que essa câmera consiga Sim. pegar o que você tem na lateral da cabeça, né? Tem. Tá aí. Tem. Rafael, quem é você? O que você faz? Como que você entrou nesse mundo da tatuagem? Bom, tudo começou no tempo de escola mesmo também, né? Gostava sempre de desenhar, tanto é que desenhava na carteira de escola, criança, não façam isso. Desenhava nas carteiras de escola, no papel, tudo. Sempre gostei de desenhos, né? E aí trabalhava nas empresas e tal, aí falei, poxa, por que eu não posso trabalhar para mim mesmo, né? E foi aí que eu decidi fazer um curso, né? Me aprimorar mais no ramo de tatuagem. E comecei com os treinos. Pegava pele aqui, ia desenhando e tal, fui me aperfeiçoando cada vez mais, né? E aí eu cheguei no ponto, falei, pronto, agora eu quero focar só em tatuagem. Foi aí que eu decidi trabalhar com a Lia, né? A gente tá aí junto tem uns 2, 3 anos já. Legal. E, cara, cada vez mais procurar crescer, procurar evoluir sempre. Muito legal, mas o que será que isso tem a ver com coisas de careca, né? Eu estou com o chapéu, mas tá quente aqui, eu vou tirar o chapéu. E a gente trouxe hoje uma personagem que eu acredito que vocês conheçam ele. Não sei se vocês conhecem ele. Popeye. O Popeye, né? Famoso Popeye. A gente dá risada aqui com o Luiz, que trabalha comigo, porque eu falo Popeye. É errado, ele fala, não é Popeye. Então, para mim, é Popeye, que a gente cresceu na Bolívia escutando Popeye. Sim. El Marino ainda, né? Nem é o Marino. Mas tá, beleza. Esse cara aqui resume um pouquinho dessa história da tatuagem, Lia, Rafael. Com certeza. É porque ele é É marinheiro. um marinheiro, né? Da onde veio a tatuagem lá de trás, né? E uma coisa que eu achei bem legal aqui, que quando a gente vê o desenho animado, né? Ele tem só 2 tatuagens nos braços. Sim. Mas quando fizeram uma personificação dele mais bravo, eles colocaram mais tatuagens. E dessas tatuagens é a Olivia, né? Sim. Olivia Palito. Tem muito a ver Sim. isso aí, né? Inclusive depois eu vou perguntar o nome que está escrito Sim. na sua cabeça, né? Tem muito a ver com relacionamentos pessoais. Quando vocês se inspiram, quanto vocês se inspiram em personagens assim para fazer seu trabalho? Olha, o Popeye, ele vem é um personagem que ele mostra muito a tatuagem old school, né? Antiga, Sim, exatamente isso. por ser marinheiro. Old school é uma tatuagem que entra na categoria, né? Das tatuagens, é muito procurada, né? Representa a velha escola, já fala lá atrás, né? Então ele é um personagem que representa bastante a tatuagem no old school. Vocês já assistiram muitos deles? Sim. Os desenhos dele? Sim. Tanto é que a tatuagem é um símbolo de força, né? Pode ver que colocaram ele forte ali, Então. cheio de tatuagens, né? Símbolo de coragem, de força. São estereotipos, né? Sim. Sim. Que vai vinculando uma coisa com a outra. E o careca também tem esse estereotipo, Sim. né? De ser forte. Não é meu caso, mas tem, né? E eu pergunto muito aqui no programa, né? Como que a gente enxerga isso. Por que todo segurança é careca? É careca. Será que tem alguma coisa a ver? Já teve respostas de todo tipo. O que vocês acham? Por que será que segurança é careca? Eu acho que passa um ar de Mostra resistência, força. questão de respeito também. respeito. Tipo, tem uma barba assim também, careca. Mostra um sinal de respeito. A também, barba né? vira um complemento, Sim, né? sim. Ah, mas isso é legal. E a tatuagem acompanha, né? No caso aqui, vocês sabiam que o Popeye, ele é real, né? Sim, Ele é uma sim. pessoa, ele é inspirado, na verdade, numa pessoa real. Sim. Mas o cara real, ele tinha cabelo. Só que eles, para fazer o marinheiro mais bravo, deixaram ele careca. Será que tem a ver, realmente, ser bravo com ser careca? Eu acho que tem. Eu acho que eles querem passar uma postura, né, de braveza.
Não vou falar de modo geral, mas Sim, muito tem deles, de tudo, né? né? Principalmente os que gostam de malhar, né? Eu acho que é uma postura mais... Bom, vamos conversar então agora sobre o trabalho de vocês, sobre a história de cada um de vocês. Você passou algumas fotos, né, aqui para a gente preparar o conteúdo que a gente tem para hoje. E aqui, por exemplo, a primeira foto que eu coloquei chamou muito a minha atenção. Por quê? Por conta de ter uma flor. E a pergunta vai, é a flor um dos elementos principais? Sim, as mulheres procuram muita flor, né? Os florais, na verdade, né? São mulheres? Homens também? Não, homens também, mas não tanto. A flor já para homem já Estou vendo alguma flor por aí. Tem entra flor. em tatuagens mais sombreadas, né? Mais fechamento. Também no oriental também tem bastante flor. Mas a procura é as mulheres maior, né? E quais são os principais desafios que vocês enxergam quando um cliente chega até vocês? E esse é um desafio, que é cobertura, né? O que significa cobertura? É tampar uma Sim. tatuagem que já existia? Exatamente. Sim. Tapar uma tatuagem ou que já esteja bem velha, ou que seja mal feita, né? Ou que lembre alguma coisa também, É, né? Também, Sim, tem bastante. É, não, a gente às vezes tatua o nome errado, né? Sim. É o famoso cover-up que a gente fala, né? Como que chama? Cover-up. Ah, tá. E esse aqui foi um caso. Sim. Você lembra o que você cobriu, né? Eu não lembro. Eu vou ser sincera pra você, eu não lembro o que foi. Mas ser grande esse aí, então Sim, a tatuagem que estava sim, embaixo sim, também era sim. grande, né? Sim. E geralmente para cobertura dá 2 vezes mais trabalho do que a pele íntegra, né? Se a pele estiver limpa é uma coisa. Cobertura já é algo mais complicado. Esse trabalho aqui mostra um pouquinho de o desenho que é feito primeiro antes de colocar na pele, né? Qual é esse processo, Rafael, quando chega alguém com um desenho muito novo ou muito diferente? Como que vocês enxergam essa questão? É possível falar para o cliente, não, aquilo que você trouxe não dá para fazer? Sim, dá para fazer algo, a gente tenta ajudar o cliente da maneira mais correta possível, né? Às vezes o cliente vem com desenho já da própria tatuagem da pessoa e quer fazer aquele mesmo desenho. Então a gente mostra para ele e fala assim, não dá porque aqui tá torto ou tá faltando uma parte de trás. Então a gente busca umas referências, né, melhores, fala assim, ó, essa aqui é parecida com essa que você quer fazer, né? E fica, ou até mesmo a gente pode montar ali, fazer um desenho autoral para ele também, baseado naquilo que ele quer tatuar. E que sai até melhor, né? Um desenho autoral, poxa, não é de uma tatuagem que outra pessoa já tem. Claro, não é uma legal. cópia, né? Sim. Chega a ser uma cópia, né? Não chega a ser uma cópia. Então vocês pegam uma imagem qualquer e vocês têm que redesenhar essa imagem? Sim. Muitas vezes. Alterar, porque às vezes o cliente não tem noção, ele vem com algumas imagens que são tortas, desenhos errados, que para ele aquilo tá bacana, né? Mas a gente tem uma outra visão. A gente tenta entrar falando, explicando que ali dá pra gente fazer uma montagem, né? Dá pra gente fazer um outro tipo de trabalho, ou até aquele mesmo trabalho ser um trabalho mais para ele, né? Como a gente fala, o desenho autoral. Não que seja um autoral, mas a gente muda bastante, modifica bastante, até mesmo para o cliente ter uma coisa só para ele, autenticidade, né? No caso, a gente procura fazer isso no estúdio. Tem muito profissional que não faz, né? Pega aquilo que o cliente leva, decalca e ali já coloca a arte e faz exatamente igual, né? A gente sempre tem... Pelo menos explicar, né? Pro Sim. cliente. Eu posso fazer? Posso. Mas melhor se a gente procura uma coisa que seja Uma mais coisa só de você, né? mais agradável para ele também. É legal. Aqui tem uma imagem de você trabalhando, né? E tem 2 tatuagens. Ultimamente está mais entraram de moda essas tatuagens como esse aqui do meio, mais em 3D. É outra técnica, é outro trabalho, qualquer um pode fazer. Tem cursos para atualizar tudo isso? Como que funciona? É com o tempo, né? Experiência. A gente vai fazendo workshop, vai treinando, até mesmo sozinhos, né? Em pele artificial, vai pegando referência. Sempre estudando. Sempre estudando. Não é como o barbeiro que treina no colega, né? Não tem como, né? A gente Tá- ainda pega uns É, cobaias aí. às tem vezes uns- aparece. Aparece uns loucos aí, né? Porque se posta tatuagem, a galera já acha, nossa, vou fazer uma tatuagem. Aí no começo parece bastante gente. E é verdade, por mais que você não seja lá, que coisa, não tenha aprendido muita coisa, aparece muita gente querendo tatuar.
né? Mas pra gente chegar nessa fase aí é bastante estudo. Vocês lembram de algum grande arrependimento? De algum cliente que chega e, cara, eu preciso apagar isso aqui porque eu estou arrependido de ter feito isso. Lembra algum caso assim que marcou vocês? Tem vários, né? Ah, tem bastante. Tem bastante. E tem a ver com o quê? Com relacionamentos, principalmente? Com Também. experiências? Com o quê? Também. Tem bastante gente que coloca nome de esposa, né? Namorado. Tem muitos, Questão né? de relacionamentos é o que Mas mais aparece. hoje o nome em si não ficou muito difícil de ser fazer uma cobertura. Antigamente era mais complicado, mas hoje em dia não é tão difícil. A não ser que a pessoa faça o nome do tamanho de um, né? Aí vai complicar. Por exemplo, tem uma cabeça aí do seu lado, ali está escrito Natália. Natália. Muito grande. Sim. Quem é Natália? Natália é minha irmã. Então aí não tem erro. Não, aqui não tem erro. Aqui Briga pode com o fazer. irmão a gente tem. Sim. Mas não para pagar uma tatuagem. Não, pra pagar não. Muito legal. Foi você que fez? Foi outra pessoa que fez? Quem que fez a tatuagem em você? Não, essa aqui foi outra pessoa que Não, fez. essa foi outra pessoa. Foi outra pessoa. E como foi esse processo? Primeiro, por que na cabeça? Eu sempre tive experiência, falei, cara, eu quero tatuar a cabeça pra ver como que é. Eu já tinha feito em outras pessoas, né? E assim, a pessoa não reclamou de dor. Eu falei, caramba, será que não dói mesmo? Será que eu tenho que passar por isso pra saber que não dói? Tá. Aí foi a ideia, falei, vou fazer o nome da minha irmã, aí falei, vou fazer na cabeça. Decidi. E, cara, dói um pouquinho sim, viu? Não é que não dói, não, dói um pouquinho. Não, a É que- tatuagem em si dói. Sim, ela dói. Né? Dói. Mas Toda tatuagem dói, tem né? partes do corpo Sim. que dói mais, dói menos, né? Sim. E você também tem. Eu também tenho. A Tem. minha foi menorzinha. Não que eu não tenha vontade de jogar um trabalho maior, eu tenho sim. Mas eu respeito meus pais, eles são mais Mas tranquilos com essa tranquilos questão? nessa parte, então eu resolvi só fazer um trabalho menorzinho. Você já tem bastante no resto do corpo, né? É. Então, meio que a cabeça Só pode tá ficar faltando a cabeça Tá agora. faltando a cabeça, na né? testa, né? Também. É. Aí já não dá, né? Na testa não dá. Não, tô falando não dá porque não ia ficar muito legal, né? Apesar que tem pessoas que hoje em dia estão aderindo tatuagem no rosto, né? Muitas. Sim, menores em alguns Não. casos, ou maiores também. Maiores tem. também. Muita A gente. lateral, assim, do rosto. Fechando a faz- lateral, que a gente fala o famoso queimou o RG, né? Rasgou o RG. Ah, tá. Por causa que são tatuagens grandes, né? E muda, né? Totalmente. Tem- Aqui está o processo, né? Esse foi o desenho primeiro Sim. e depois... E depois veio as Nossa. agulhadas. Mas ficou muito legal, né? Ficou legal, ficou legal. Muito legal. Ficou assim. E sua irmã, o que ela sente como homenagem à sua família? Cara, ela Como que gostou bastante, cara. Até no princípio eu mandei essa foto pra ela, ela falou, é mentira que você vai fazer. Depois eu mandei a outra, ela até chorou, gostou. Cara, é uma homenagem. É uma homenagem, né? sim. E eu acredito que cada uma das tatuagens que as pessoas têm tem um significado muito pessoal. Sim. Sim. Eu tenho algumas poucas, não posso comparar com vocês, mas cada uma tem um significado diferente, né? Sim. Às vezes é também até um pouco de alívio de estresse, né? Fala, tô muito estressado, faz uma tatuagem, parece que a gente fala tatu terapia, né? Entendi. É um É um processo, né? processo. Muito Eleva a legal. autoestima, né? A pessoa se sente bem, né? Com aquilo. Falando de partes do corpo que dói mais, esse dói mais ou menos que a cabeça? Então, aí Esse pega, tamanho, pega a região da tamanho. costela um pouco, né? A costela é uma região bem dolorida também. Assim, perto da... Eu tenho tatuagem na costela também. E vou falar na minha experiência, eu acho que costela doeu mais que a cabeça, tá? Você diria que é a parte uma mais região dolorida. mais. A região Apesar mais dolorida. da minha tatuagem da cabeça não ser estrondosa, mas a costela é uma região bem dolorida. Você Reclamo também bastante. tem na costela? Na costela não. Por isso que por enquanto foi da cabeça assim que Então. doeu um pouco mais. E aí, quanto tempo mais ou menos leva uma tatuagem desse tamanho? Porque depende do tamanho e depende da dificuldade do desenho, né? Tem quantas sessões? Como foi isso aí? Sim, essa tatuagem é antiga, tá? Ela é bem antiga. Olha, foi em torno mais ou menos de umas 3 sessões que eu tô lembrada, tá? E tipo, sessões de 4 horas, 4 horas e meia. Agora, a gente começou falando da questão dos estereotipos e tudo isso aí, né? A gente estava conversando com o Luiz, que trabalha aqui com a gente mais cedo, ele fala, nossa, ser careca já é visto meio diferente. Ser careca e tatuado é mais complicado. Por que tem esses estereotipos? E eles estão se diminuindo nesse tempo? Por que o pessoal acha que tatuagem não é bom?
Ou não achava, pelo menos? Eu acho que antigamente tinha mais preconceitos assim com tatuagens, né? Hoje em dia, algumas pessoas ainda têm um pouquinho, mas não são São pessoas mais todas, antigas, são as né? pessoas mais antigas, né? Inclusive porque agora é legal ver velhinhos com tatuagens. Sim, Que sim. eles fizeram lá atrás. Sim. Sim. O tempo passa, né? E hoje é Muito legal. normal, né? Tem gente que olha pra você ainda e fala assim, mas e quando você estiver velha? O que vai mudar, né? Tipo, você é uma velha tatuada, não vai mudar Chega nada, tatuagem. né? Fazer retoque da Na verdade, tatuagem pra ficar Tem melhor, aquele mas... preconceito ainda, né? E se quando você estiver velha, o que você vai fazer? Tipo, Ou que fala, eu escutei, por exemplo, para pessoas mais novas que são solteiras, né, que fazem uma tatuagem muito grande, que talvez dificulte achar um companheiro, uma companheira. Mas por que o pessoal pensa ainda esse tipo de coisas? O que vocês acham? então, eu acho que é preconceito, né? Tem ainda um pouco de preconceito, mas eu acho que isso já foi bem... Hoje a gente estava Cortado. conversando, é mais tem um artigo de luxo, né? Com certeza. Com Ele certeza. não é mais a fazer qualquer um, né? Por isso que a Sim. gente brinca e fala que fazer tatuagem tem que ter dinheiro, né? Porque é caro, os materiais são caros, procedimentos também, né? Para manter um estúdio não é barato, os cursos também são muito caros. Porque ainda você tem que fazer um procedimento que vai mexer com o corpo da pessoa. Exatamente. Sim. É uma E os riscos são grandes. responsabilidade. Então você não pode fazer de qualquer jeito. Não. Tudo bem que tem quem faz, Sim. como em todo. Mas se você quer fazer uma coisa bem feita, não é assim. Não. Jogadores de futebol, né? Grandes estrelas. Todo mundo tem tatuagem agora. É difícil não Sim. achar, né, um Sim. jogador. E eles têm o tatuador próprio, né, pessoal? Você já tem alguma experiência com algum famoso? Tatuaram alguém assim, desse tipo ou não ainda? Você já tatuou, né? Algum famoso? Famoso. Deixa eu pensar aqui. Eu já tatuei alguns influencers. Uns Ok. 3, 4, assim, no máximo, né? E isso foi em Itu, há muito tempo atrás, que, na verdade, eu comecei lá para depois vir para Salto. Mas tem algum tempo já. Fora influencer... Porque é uma questão que realmente os jogadores de futebol, músicos, cantores, têm muito, né, Sim. com a questão Sim. da tatuagem, né? E aqui eu tenho algumas fotos para falar da outra questão que a gente estava aguardando, né? Você, a parte de ser uma das primeiras mulheres tatuadoras, é uma das primeiras mulheres barbeiras. Sim. Como assim você decidiu entrar nesse mundo também? Então, eu sou muito ambiciosa, né? Eu peguei isso do meu pai, ambição total dele. E eu tava com o estúdio já tem 15 anos, né? E na minha cabeça eu não estava satisfeita com isso ainda, eu queria agregar algo lá. Entendi. E aí eu fui pesquisando, eu fui vendo o que poderia ser algo bacana. Um complemento né? também, né? E vendo bastante gente também, clientes, me olha, por que você não abre uma barbearia aqui junto com o estúdio? Sabe, as pessoas falando, e eu, peraí, por que estão falando isso? Eu já tava com essa ideia na cabeça, né? Uhum. E aí eu fui colocando ela no papel, demorei mais ou menos em torno de um ano mesmo para cumprir a obra em si, né? E eu falei, mas barbeira, mulher barbeira? Eu falei, não tem mulher barbeira ainda aqui. Então vamos lá, eu fui pioneira em tatuagem, vamos ser pioneira na barbearia também. Claro. Aí eu conversei com o Rafael, que está um tempo comigo lá no estúdio, o que ele achava. Ele concordou, falou, acho que bacana, vamos lá, vamos abraçar a causa, é isso mesmo e tal. E foi aonde que eu fui colocando as ideias em prática, né? Porque você também trabalha com barba. Sim, Também trabalho com também ela também barbeiro. com barba. Enfim, E como era no ambiente de vocês escutar uma mulher entrando nesse ramo? Cara, é legal. Legal, porque tá mostrando o poder que as mulheres também têm, né? O direito que as mulheres também têm. Claro, porque Que não tem um cabeleireiro homem que corta só mulher. Sim, sim. Então não tem nada a ver uma coisa Sim. com a outra, né? A capacidade é a mesma, né? sim. E bacana, porque uniu os dois, né? Então ficou um barber tatu. Combinou até no nome, né? Fica legal, encaixa. E aí entra outra vez a questão das imagens e os estereotipos, né? Sim. Por que todo careca hoje tem barba? Será que dá um equilíbrio? Eu acho que sim, é pela falta do cabelo. É para deixar de ser o careca para É, passar porque a ser o barbudo. Mostra É, exatamente, eu é acho sinal que é de isso. mais respeito, né? Porque
cara barbudo, careca, assim. Então, aí você agora pode ser careca, ou barbudo, ou tatuado. Ou os três, né? Ou os três, Tá muito é. na moda, Aí fechou. já Você fechou, né? vira um Popeye aí, sem barba. E como que está sendo a aceitação dos homens? Olha, eu vou falar pra você que eu tive alguns clientes no começo, né, Rafa? Ficaram Que meio... eles entraram e olharam, falaram assim, nossa, mulher barbeira e tal, faz meu cabelo. Mas tá bom, fazendo cabelo e às vezes ele olhando assim, né, vendo o procedimento e tal, tá achando estranho. Aí, não, mas você acha que você não tem que cortar mais pra cá, não tem que cortar mais pra cá, querer tipo assim, Dando dar palpite. piteco no seu trabalho, né, você é uma mulher, né? Aí eu falei pra ele, fica tranquilo, eu vou terminar o seu cabelo e aí você vê o resultado. Aí quando ele viu o resultado, ele ia fazer a barba e o cabelo. Tô falando de um cliente aleatório, tá? Ok. Não vou dar nomes nem nada. E aí, na metade do corte, ele falou, não, eu só quero fazer o cabelo. Tipo assim, aquele preconceito, porque ele não tava vendo o resultado do cabelo. Tá. Depois que ele viu o resultado do cabelo, ele ficou apaixonado. Ele falou, não, pode fazer minha barba, minha sobrancelha, faz tudo. Tatua. Né, Rafa? Vou fazer Tatua, tatuagem tatua aqui. tudo. Faz tudo. Aí fiz a barba, a sobrancelha. Ele falou, nossa, eu tô muito bonitão. Nicolas Cage, lembra? Sim. Ele era até um boliviano também. Sério? Sim. Sim. Olha só, os bolivianos vamos conquistar Tanto é o que Brasil. foi, acho que um dos primeiros a preencher os cartãozinhos de Foi um fidelidade dos que a gente primeiros, tem. e ele foi um dos primeiros que preencheu o cartãozinho fidelidade, que a gente dá pro cliente. Que legal. A cada 10 cortes, ganha um corte e uma barba. E ele, tipo assim, aquele preconceito todo. Tipo assim, vamos falar que, né, ele viu que realmente... Hoje é bom falar que deu certo, mas eu imagino que no momento era muito complexo, né? Sim, você Sim. tem que encarar várias questões, né? E aquela insegurança que pode começar em você na hora de estar cortando o cara, né? Sim. Imagina que você vai a orelha dele, já É. era, né? Aí ele fidelizou lá com a gente, ficou todo feliz, me deu a mão, ainda pediu desculpa. Isso é bom. Tipo, né, reconheci, desculpa. Sim. Pediu desculpa ainda, né? E preencheu o E cartãozinho preencheu todo. o cartãozinho todo. Que legal. E qual é a sensação de quem trabalha com cabelo, com barba, quando entra um calvo e pede para cortar o cabelo dele que quase não tem? Cara, eu tenho um cliente que ele só pede pra passar a navalha no cabelo dele todo. E tem pouco cabelo, pouco mesmo. Toda vez ele vai lá, passa a navalha. Ele não gosta nem que cresça um pouquinho fio do lado, já pede pra tirar. Tira. Assumiu normal. a careca, Sim, já tranquilo. sumiu ali, é careca. E já teve clientes que não querem cortar o único fio que fica por aí? Na parte de cima, tem Deixa, gente que não deixa. gosta de mexer na parte de cima, só corta a lateral e atrás. É complicado, né? Porque é a natureza, a gente estava falando, você mesmo falou. Antes você raspava, agora Sim. não está precisando raspar É, agora não tá muito. precisando mais, tá caindo sozinho já. E como é enfrentar esse câmbio, essa mudança? Cara, Pra você? assim, pra mim é normal, porque praticamente a minha família toda é tudo calvo, já começou a perder o cabelo. Cara. Não tem como Então não voltar tenho pra pra trás, onde, né? não tenho pra onde correr, né? Já aceitei que é isso e vai ser. Então já fui cortando um pouquinho, já fui tirando aos poucos, pra ir acostumando. Daqui não seja bebês. Dá cabeludo um dia e depois se Daqui embora. uns tempos é só navalha, passa navalha aí pra acostumar. Conhecem esses caras aí? Sim. Esse aí já é outro nível, né? Sim. O que vocês enxergam nisso aqui? É bem subjetivo, porque não sei se isso aí é arte, não é arte, é uma transformação já muito invasiva. Como que vocês enxergam isso aí? E por que eu trouxe essa imagem aqui para conversar com vocês? Porque vocês trabalham com transformação das pessoas Sim. em diversos níveis, desde uma barba, um cabelo, até uma tatuagem, mas já chegar nisso aqui, e os piercings, que vocês têm Sim. piercings, né? Que É uma modificação extrema, né? chega a acontecer com as É na pessoas nossa pra fazer área, isso? mas já são, como é que eu posso dizer, procedimentos bem mais invasivos, né? Isso aí não é qualquer um que faz. Não. Quem que faria esse trabalho aí? Olha, tem muita gente que se especializa nisso, né? Mas aqui em Salto, na região, eu acho que eu não conheço. Difícil ter. Muito difícil. Até mesmo tatuagem dentro do Assim, olho, que chama eu ia herbal, é perguntar isso aí. difícil aqui. Não Tatuagem tem no olho. herbal, que é uma Tem que tatuagem ser- no olho. Às vezes você vai encontrar aqui algumas pessoas que fazem escarificação, né? Que é um procedimento também que
você corta a pele e aí dá cicatrizes, cresce aquelas queloides e fica forma um desenho. Nossa. Né? Bifurcação de língua também você encontra aqui. Sim. Né? Reconstrução de lóbulo, modificação de orelha. Ainda você encontra aqui. Mas essas modificações extremas aqui, eu acho que você vai... É só mais para São Paulo mesmo, Rio. Porque aqui eles mexeram em tudo, né? Tudo. Mexeram no nariz. Tem tatuagem, óbvio, né? Porque Sim. a pele deles está tatuada. E tem dentes, tem tudo. Sim. Modificação tudo. total. Eles querem parecer um bicho, na verdade, né? É, Muita isso aqui é gente conhecido como o diabo, né? O diabo de São Paulo, né? Então, é isso que falo. Por isso que eu tô falando, que quer parecer um bicho. Os caras chamam de diabo, né? Sim, e fica uma coisa Inclusive, bem... tem uma reportagem dele também falando que falou assim, se o seu filho não obedece, se quiser me contratar, eu dou um jeito pra Nossa, vocês. A gente tava brincando, imagina topar um cara É. desse na rua. Eu acredito que crianças devem chorar. Sim, Mas agora que eu trouxe algumas coisas, a gente está sendo preconceituoso com eles também. Eu acho que sim. Rola preconceito. Rola. Inclusive aqui agora, né? Nossa, dá medo, né? é, Mas é uma decisão é uma decisão deles, dele, né? Rola, Ele rola gosta, cara. preconceito. Então, A gente não tem que falar, né, que a pessoa tem que fazer ou deve fazer. Eu acho que é um preconceito. A gente não tinha preconceito na tatuagem antigamente? Exatamente. Não é, né? a gente não era estranho, né? Então, Acho que essa é a palavra, né? Sim. O cara com tatuagem, a pessoa com tatuagem, se não fosse presidiário ou marinheiro, era estranho. era estranho. Agora eles são estranhos também porque estão fora do comum. sim. Mas, Mas já tá também já mais, como é que eu posso dizer? Antes tinha mais preconceito, não tinha tanta modificação assim, né? agora tem muito mais. Agora tem tem muito bastante. mais, tem bastante. Mas rola preconceito, até a gente, tipo assim, eu não vou ser hipócrita e falar que eu acho bacana. Ah, é uma questão Né? É subjetiva uma questão de gosto. minha. Sim. Você, Mas- por exemplo, você faria uma coisa assim com você? Não, Não. Você faria uma Não. coisa? Também não faria, mas Mas a é. outra pergunta, você conversaria com eles? sim, sem sim, problema nenhum. Sim. Aí, até mesmo para entender. Sim. Acho que Pra- caráter, também. coração, a pessoa, isso não envolve o Exatamente. estereotipo dela, né? Exatamente. Então- E essa é uma coisa que eu quero trazer sempre aqui. Por quê? Porque a gente bate muito na tecla da autoestima. E a questão da calvície, a questão de ser careca, mexe muito com a autoestima das pessoas. Sim. E não deveria ser tão assim, né? Porque, no final de contas, eu sou eu com cabelo ou sem cabelo. Como que com tatuagem sem Sem tatuagem. tatuagem. Né? Sim. Então, eu acho que realmente o que você falou, o coração da pessoa é outra coisa, né? Com certeza. E isso aí que a gente É tem que isso que a saber. gente tem que avaliar, né? Exatamente. Até mesmo porque a gente sofreu muito preconceito, então a gente sabe como é que é. E não só por isso, né? Eu acho que o que importa é o caráter da pessoa, né? O coração. Sempre, sempre. Porque às vezes a gente olha um engravatado, né? O cara todo certinho, você vai lá ver, faz um monte de coisa errada, rouba, mata, Tem de tudo, né? Tem. né? Tem muita coisa. E hoje está surgindo muito na internet, principalmente aqueles vídeos de, como se chama, de prova social, né? Aqueles que pegam, precisamente, um cara engravatado para fazer Sim, alguma coisa sim, errada sim, e sim. pegam um cara tatuado Sim, para fazer coisa boa. sim. Continua sendo um pouco de preconceito na mesma ideia, mas está procurando um pouco mais de aceitação, né? Sim. Sim, sim. Tanto porque Mostrando- aqueles velhinhos que estão sendo preconceituosos, tem alguns velhinhos da idade deles com tatuagem também, né? Tem bastante. Mas é outra Tem bastante. época, né? Eu acho que as pessoas mais velhas vêm também com esse preconceito por causa que era outra época, né? É uma Outra questão de criação, exatamente. educação, né? Então, tradição, na verdade, também. Que idade é boa para... Tem alguma questão de lei com questão de idade? Que idade eu posso fazer uma tatuagem pela primeira vez? Tem alguma coisa aí ou não? Sim, 18 anos. Só 18. Sim. Se chega um menino de 15, com o pai e com a mãe. Na verdade, permissão legal não tem, tá? Essa é a realidade. Infelizmente é a verdade. E aí Você o problema pode ser para você pode que faz, sim, mesmo que faz você, a o tatuagem. pai e a mãe autorizando, não é certo você fazer. Isso aí com tatuagens. Com tatuagens. Piercings também, tá? Eu acho que qualquer tipo de modificação corporal. Mas, por exemplo, só o brinco. Também Não. entra aí, não? É mais- Sim, também. É complicado, Também. né? Eu falo porque eu tenho um filho de 14 anos, ele vai fazer 14. Sim, Ele tem vários amigos da idade dele que usam brinco. sim, mas a gente faz, né? A gente pede autorização dos pais, o pai tá indo até o local, preenchendo uma ficha de anamnese,
né? Com RG, tudo direitinho, ainda a gente acaba fazendo esse tipo de procedimento. Mas não é legal. Entendi. E a questão da tatuagem é igual. Igual. Inclusive tem a ver uma questão de maturidade, né? Sim. Porque o que você vai tatuar? Futuramente a pessoa pode arrepender e fazer aquilo ali, uma cobertura. Cobrir. Não gostei do desenho que eu fiz há muito tempo atrás. Vou fazer uma pergunta que a gente vê muito em alguns filmes. Vocês já receberam um cliente bêbado em extremo para pedir fazer uma tatuagem? Nossa, várias vezes. É o que mais Já. tem. E aí? Já. E aí, é feita a tatuagem? Sim. A gente faz o procedimento, mas o álcool impede um pouco, atrapalha bastante no procedimento, na cicatrização. Não, mas e a decisão de tatuar, né? É complicado, mas a pessoa maior de idade, né? Sabe O o que tá que fazendo. eu vou tatuar? Eu estou bêbado, eu briguei com a minha namorada, agora eu quero colocar o nome dela. E aí? Complicado. Tem muita coisa que acredito que acontece com a questão das tatuagens. Aqui no programa a gente traz vantagens de ser careca. E eu peço para os meus convidados ver se eles concordam. Vocês concordariam com essa aí? Nunca ser culpado pelo cabelo na sopa. Ótima. Tem como culpar o careca que o cabelo está na sopa dele? Não dá, né? Não dá. A não ser que o prato seja feito em um restaurante, em algum lugar, e já venha com cabelo, né? Ah, é aí. Mesmo assim, se o chefe é careca, não é dele, é de mais alguém, né? Então vocês aprovam essa vantagem? Cabelo é complicado, né, cara? Que às vezes o cara tá do outro lado, bate um vento, cara, vai cabelo pra todo lado. Então, pode ser de homem, pode ser de mulher. Também, viu? Será, né? Eu acho que pode. E outra vantagem que a gente estava conversando para colocar aqui é que a gente tem mais espaço para tatuagem no corpo. Sim. Verdade Com ou não? certeza. Sim. Tirou o cabelo. Aqui mais tem espaço. bastante. Tem bastante. Depende do tamanho da E cabeça. é o melhor local muito que tem pra espaço. tatuar, porque é a pele mais esticada, quanto mais esticada, melhor. Então, É verdade. verdade. Tem mais facilidade. tem mais facilidade. A Então. agulha bate e desliza. Então É mais ótimo rápido? pra tatuar. É mais rápido ou não? Não tem nada a ver. Não é mais rápido, mas é mais fácil. Porque para você fazer o procedimento da tatuagem, a gente tem que esticar a pele da pessoa com uma mão e riscar com a outra, com a máquina, né? Sim. Então sempre puxando a pele, porque senão a agulha não entra. A agulha vai bater e não vai entrar, não vai pigmentar direito. E a cabeça, o tecido, a pele da cabeça já é mais esticada, né? Claro, e, Então, e ainda facilita. tem o osso por trás que segura um pouquinho, né? Facilita o procedimento. É ótimo pra tatuar. Então vocês recomendariam os carecas fazendo tatuagem na cabeça? Com Sim. certeza. Sim. Tá, vamos pensar então em algum desenho que fique bem aqui. Talvez uma cobra aí com uma mamba aqui na cabeça. Show de bola. Gente, eu quero agradecer muito vocês por estar aqui. Esse bate-papo sempre bom, a gente aprende muito. Sim. Eu fico muito feliz porque eu consigo aprender muita coisa nova com cada um dos convidados. Essa câmera está aí para vocês convidarem as pessoas a encontrar vocês, redes sociais, estúdio, onde que a gente encontra o trabalho de vocês? A gente tem o estúdio Arte Tatu aqui, na Quintino Bocaiúva, em Salto, um estúdio de referência já há 15 anos. Convido vocês para estar assistindo o podcast que a gente foi convidado pelo Mamba e que vocês possam passar lá, conhecer o nosso trabalho, profissionais de qualidade, de referência e é isso. Tanto tatuagem quanto barba e cabelo também, né? Isso, Sim. tudo. A gente- Piercing, se quiser colocar seu piercing lá também, que se encontra. Tatuagem, cabelo, barba, bigode, sobrancelha, é tudo lá. A gente já virou tipo um espaço de estética, né? Na verdade. Mas é Sim. um espaço de estética com um estilo diferente. Sim, sim. Com certeza. Não convencional, vamos falar assim. Totalmente Sim. conceitual. E a procura está sendo boa. Graças Tá bem, a Deus. graças a Deus. Que bom. A Que gente bom. tem uma equipe bacana lá, né? De barbeiro, tatuador, body pierce Muito legal. e também a parte da estética feminina, colocar cílios, fazer design de sobrancelha. É, equipe completa. Completo. sim, Ali completo. você entra cabeludo e você sai ali com o cabelo feito, tatuado, com piercing. E como a gente falou, Essa- sai careca com tatuagem e com barba. Gente, muito obrigado mais uma vez. Imagina, muito a gente obrigado que a todos agradece. vocês por assistirem. Convido a nos acompanharem sempre aqui no nosso espaço do Fala Mamba, Coisas de Careca, Fala com Mamba. E pronto, daqui a pouco outras novidades. Muito obrigado, a gente se vê por aí. Obrigada. Obrigado a vocês.